Queridos amigos, é uma grande honra estar dando uma conferência ao vivo através das mídias sociais. E nesta noite, o tema que eu abordarei tem uma relevância fundamental. Seja extraordinário, o empreendedor do futuro. E você pode ter duas posturas diante da minha conferência. A primeira, como espectador passivo, a segunda, como meu aluno, para um pequeno treinamento. Se você aceitar ser meu aluno, ainda que sob o âmbito digital, eu vou te provocar durante a minha exposição. Ensinar, estimular os nossos alunos a fazer a mais importante viagem que eles devem empreender. Uma viagem para dentro de si mesmo. Há cerca de 7 a 8 meses, eu estava dando uma conferência, aliás, mais que uma conferência, estava dando um treinamento no Vale do Silício, na região de São Francisco. Nesse treinamento, eu levei os meus alunos, cerca de 100 líderes nos Estados Unidos, a trabalharem as ferramentas mais importantes para que eles pudessem ser diretores do seu próprio script, autores da sua própria história, libertassem o seu imaginário para fazer a diferença no teatro social, aonde eles pisassem e pelo tanto de tempo que viverem. Há ferramentas fundamentais que nós podemos utilizar para sermos extraordinários, para sermos um empreendedor que impacta as pessoas, para construirmos novas ideias, nos reinventarmos, estabelecermos novos processos, para que todas as pessoas que estejam ao nosso redor, seja na nossa família, na nossa instituição, na nossa empresa, possam de fato se beneficiar com as nossas habilidades. Você impacta as pessoas que estão ao seu redor? Ou você vive no cárcere da rotina? Você está preparado para o futuro surpreendente que virá, não no próximo século, mas nos próximos anos? Quando eu estava dando o meu treinamento no Vale do Silício, eu fui abordado por dois professores muito inteligentes. Ricardo Jeromel, que, além de professor e escritor de best-seller, ele também foi jornalista durante anos da revista Forbes, americana. Entrevistou megas empresários, entrevistou bilionários. E lá estava também o Maurício Benvenuti, que é uma mente brilhante, um futurista, preocupadíssimo com processos, com levar o ser humano a se reinventar e abrir o leque da sua mente para que ele possa se adaptar às mudanças e extrair o melhor de si para ser um líder, não apenas no presente, mas também no futuro. O Ricardo Jeromel, como jornalista, também me entrevistou para a revista Forbes americana. E na ocasião, eu fiz uma longa matéria e abordei que estamos na era dos mendigos emocionais. Pessoas que moram em belos apartamentos, casas, às vezes em condomínio, mas que mendigam o pão da alegria, porque não são empreendedores no território da emoção. Aprenderam a ganhar dinheiro, mas não aprenderam a usar o dinheiro para que a sociedade pudesse ser mais generosa, altruísta e solidária, e não aprenderam em destaque a usar o dinheiro para desfrutar do seu sucesso. São escravos vivendo em sociedades livres. Essa matéria causou muito impacto e quando estava conversando com Maurício Benvenuti e com Ricardo Jeromel, nós decidimos desenvolver o Instituto All Sapiens, um dos institutos de impacto mundial para contribuir para formar mentes brilhantes, mentes empreendedoras, numa sociedade onde cada vez mais somos encarcerados pela mesmice, pela rotina, pelo medo do que os outros pensam e falam de nós. Portanto, a All Sapiens tem este objetivo central, não apenas promover líderes nos Estados Unidos, mas também em toda a América Latina, no Brasil, na América do Sul em destaque,
mas também na Europa, na Ásia, na África. O nosso objetivo é mostrar que há um ser humano extraordinário dentro de cada pessoa, por mais que ela se sinta comum, incapaz, com medo de andar por ares nunca antes respirados, por mais que ela não tenha feito até hoje grandes escaladas. Todo ser humano tem habilidades incríveis na sua mente para ser um grande líder, para ser um grande empreendedor. Mas o fato é que cada vez mais as pessoas estão presas no cárcere, como eu disse, do conformismo e, pior ainda, do coitadismo. Pessoas que têm pena de si, pessoas que têm medo do vexame, medo da opinião dos outros. Olha, se você tiver medo do fracasso, e se você quiser ter uma pauta, uma agenda, onde os fracassos não fazem parte da sua história, tenha certeza, você nunca vai realizar grandes coisas na vida. Porque toda pessoa que empreende corre riscos. Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Se você não impacta pessoas, não inspira as pessoas, se elas não conseguem extrair de você elementos, ideias e atitudes capazes de levá-las a pensar em outras possibilidades, tenha certeza, você é um encarcerado, ainda que viva em sociedade, ainda que algumas pessoas aparentemente te respeitem. Ser um empreendedor é não ser escravo do que os outros pensam e falam de nós. As pessoas mais próximas são aquelas que mais podem nos criticar, às vezes nos sabotar. Mas não porque elas sejam más, é porque o ser humano não está acostumado com pessoas que empreendem. Nós temos a tendência a viver debaixo de um corpo de pensamentos e reações que não liberta o nosso imaginário. E quando uma pessoa faz algo diferente, ela é passível de críticas. Quando uma pessoa propõe novas ideias, ela é passível de rejeição. Quando uma pessoa fracassa, ela é vaiada. Quando, na verdade, toda pessoa que fracassou deveria ser abraçada. Toda pessoa que propôs novas ideias, ainda que aparentemente estúpidas, deve ser aplaudida. Mas as sociedades modernas, elas são extremamente rígidas, cartesianas e racionalistas. E você? É uma pessoa rígida? É uma pessoa cartesiana? Você é capaz de abrir o leque da sua mente para pensar em outras possibilidades? Você já pensou que quem vence sem riscos triunfa sem méritos? Muitos são torradores de heranças. Mesmo que seus pais não tenham dinheiro, torram, desperdiçam a sua maior herança, as habilidades mentais, a sua capacidade de reinventar, a sua capacidade de propor novos objetivos e processos. Há um gigante dentro de cada ser humano, mas nós apequenamos esses gigantes pelos cárceres mentais que temos. Como eu disse, vários medos. Medo do futuro, medo da sociedade, medo das nossas lágrimas, medo do meu juízo próprio. Por isso que muitas pessoas se auto-sabotam, elas cobram demais de si. E quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história como empreendedor. Quem não dá risadas de vez em quando de alguns dos seus erros, de algumas atitudes tolas e estúpidas, não está apto para correr livremente, para enxergar o mundo de maneira diferente, ousada, criativa. Vocês sabiam que há 2 tipos de pensamentos no teatro da mente humana? E que as escolas de ensino fundamental, de ensino médio ou high school, as universidades e mesmo a pós-graduação, o lato sensu, a especialidade e o stricto sensu, o mestrado e o doutorado, utilizam de maneira extensa, ou seja, as escolas no mundo todo, bem como universidades, intoxicam
o ser humano com o mais pobre dos pensamentos, o pensamento dialético, o pensamento que asfixia o empreendedorismo, o pensamento lógico que amordaça, aprisiona a capacidade de um ser humano se reinventar. Esse pensamento, ele é produzido pelos símbolos da língua. Por exemplo, você pensa em inglês, português, espanhol, em mandarim, você pensa de acordo com as línguas que você sabe e que você, num determinado momento, está pautando o seu diálogo. Este tipo de pensamento lógico que copia os símbolos da língua, ele é importante para você ler, é importante para você escrever, para você dar algumas respostas mais restritas, mas ele é desastroso para libertar a sua capacidade de enxergar um mundo com outras possibilidades. Ele é desastroso para que você liberte a sua criatividade, você ouse, você tenha coragem, você tenha atitudes inovadoras. Há um pensamento fundamental, que é da minha área de pesquisa, chamado pensamento antidialético ou pensamento imaginário. É esse pensamento que pautou a mente dos homens e mulheres que empreenderam, dos gestores de escolas que trabalharam novos processos e conseguiram ter uma educação brilhante, agradável, inteligente, socioemocional, que fizeram com que os construtores ou desenvolvedores de startups que ganharam uma escala mundial, que fizeram com que profissionais liberais pudessem se diferenciar dos seus pares, porque estabeleceram novos processos e encantaram os seus clientes, e que fizeram também com que donos, proprietários de lojas ou de indústrias, milhares, centenas de milhares deles, tivessem sucesso ou fracasso. Quem utilizou muito mais o pensamento lógico e linear tem muito mais chance de fracassar. Quem libertou o pensamento antidialético ou imaginário, que é rebelde aos símbolos da língua, tem muito mais possibilidade de ter sucesso. Por exemplo, no Brasil, mais de 200 mil lojas fecharam ano passado. Nos Estados Unidos, mais de 100 mil lojas também fecharam ano passado. Cada vez mais com o e-commerce, cada vez mais a tecnologia digital está destruindo o comércio clássico, as empresas clássicas. E se reinventar é fundamental para que você possa sobreviver na sua instituição, seja ela um comércio, seja ela uma indústria, seja ela uma instituição educacional, seja ela uma profissão liberal. Nunca se esqueça que as pessoas não têm sucesso ou fracasso porque tiveram sorte na vida. A sorte acompanha a coragem, acompanha a capacidade de se reinventar, acompanha o pensamento imaginário, antidialético, rebelde aos símbolos da língua, que nos faz pensar de um modo novo, que nos faz enxergar os problemas, as perdas, os fracassos, as crises, não como um estandarte da derrota, mas como uma oportunidade única para se reinventar, para conquistar novas oportunidades. Nunca se esqueça.